Olá pessoal, hoje eu estou aqui e queria falar com vocês sobre um tema muito interessante, e o ICCPM, International Center for Complex Project Management. Ele ajuda a entender e a gerenciar projetos realmente complexos, especialmente aqueles que envolvem a cultura, patrimônio e o conhecimento. E para ilustrar isso, eu vou usar com vocês aqui dois exemplos muito ricos que vem aqui da cidade de Treviso, onde eu estou, na Itália. É um lugar histórico, artístico e cheio de lições sobre como lidar com sistemas complexos de verdade. O ICCPM ele foi criado em 2007 na Austrália, depois de várias experiências de fracasso em programas de defesa e infraestrutura. É o que eu falo sempre, né? A gente trabalha muito com apresentação de cases de sucesso nos congressos, mas na realidade a gente aprende com os erros. E esses projetos, eles eram tratados como sistemas simples, quando na verdade eles envolviam o quê? Múltiplos atores, incertezas e relações que mudavam o tempo todo. A partir disso, o ICCPM ele propôs algo novo, uma visão de Complex Project Management, ou seja, a gestão de projetos que reconhece a complexidade como parte natural do ambiente. Então, em vez da gente tentar controlar tudo, o gestor ele precisa aprender a navegar na complexidade por meio de uma liderança adaptativa, governança por princípios e aprendizado contínuo. E aqui é um ponto, quando a gente fala de governança por princípios, me remete muito a IPMO, com o modelo PMO Model, que fala muito sobre isso em gerenciamento de escritório de projetos. Veja, esse ICCPM é um modelo que se baseia em autores como Daniela Meadows, com a teoria de sistemas, Carl Weick, com SenseMaking, e o próprio Dave Snowden, que vocês já conhecem, com o Kinefin. O ICCPM, ele combina esses fundamentos com práticas de governança real. Quando nós, líderes, precisamos interpretar contextos incertos e coordenar projetos em rede. O que o ICCPM ensina é que os projetos complexos, eles são ecossistemas humanos. Eles não seguem uma sequência previsível de iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar. O gestor ele precisa entender sinais como conectar perspectivas diferentes e criar coerência. Por isso, o ICCPM fala em governança, né, por princípios que eu havia falado anteriormente. E essa visão ela é muito diferente das abordagens tradicionais, porque ela coloca o foco em ferramentas com muito pouco foco, porém com forte foco em pessoas e na inteligência coletiva, que se torna centro das atenções e se forma dentro do projeto. E aqui eu vou trazer dois exemplos. O primeiro exemplo é um artigo chamado Standing for Sitting, que trata do seguinte, é um artigo do Guido Petrepoli, se eu não me engano, e da Schultz, que analisa o processo de restauração do Bryan Memorial. É uma obra-prima aqui da cidade, feita por Carlos Scarpa, um dos arquitetos italianos do século XX, depois que a cidade aqui foi praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Por que é um exemplo perfeito? Porque a restauração aqui dessa obra, ela envolveu múltiplos stakeholders, arquitetos, conservadores, herdeiros, órgãos do patrimônio e a própria comunidade local. E cada decisão precisava equilibrar técnica, estética e ética. E não tinha um manual pronto. A equipe precisou interpretar continuamente o que significava preservar a intenção original do autor, que era o Scarpa. Isso é SenseMaking na prática. É governança adaptativa, é integração sociotécnica, tudo o que o ICCPM defende. Então, em vez de você construir aqui um espaço, o projeto reconstruía um significado e fez isso através de liderança colaborativa e aprendizado contínuo. O outro exemplo, também aqui de Treviso,
mostra a complexidade em outra dimensão, o conhecimento. Tem um autor que escreveu esse artigo chamado Scrisione, e que ele trabalhou aqui no Museu Civic de Treviso. E esse artigo foi escrito por uma pesquisadora francesa chamada Francesca Luciari, acho que é Francesca Luciani, que apresentou um projeto aqui de catalogação e tradução de inscrições antigas guardadas no Museu Cívico da cidade. À primeira vista, parece um simples trabalho acadêmico, mas eu fiquei dando uma olhada e eu percebi que ele envolve uma rede enorme de universidades, curadores, tradutores e restaurantes, cada um com objetivos e linguagens diferentes. É um projeto vivo, turma, que evolui conforme novas descobertas aconteciam. E isso exige exatamente o tipo de mentalidade que o ICCPM propõe: trabalhar com incerteza, colaboração e aprendizado contínuo. E cada nova inscrição decifrada por eles mudava o entendimento do conjunto e o projeto precisava se adaptar. Olha que interessante, em vez de a gente ficar gerenciando tarefas aqui, o gestor aqui ele precisava fazer o quê? Orquestrar significados, manter o diálogo e garantir a integridade científica e a complexidade cognitiva. Bastante coisa, né? Mas segura aí que tem mais. Esses dois exemplos aqui de Treviso, um de restauro e outro de museologia, eles mostram como o ICCPM não é uma teoria sobre grandes obras de engenharia. Olha que bacana. Ele é um modelo de pensamento que se aplica a qualquer projeto onde há multiplicidade, ambiguidade e valor simbólico. O Bryan Memorial nos ensina sobre a complexidade de fazer físico com sentido espiritual. E o ICCPM nos ajuda a compreender que, em ambos os casos, o papel do profissional de projetos é criar coerência em meio ao caos. Portanto, Treviso, a cidade aqui, ela é um cenário italiano sim, só que é um laboratório vivo da complexidade, onde arquitetura, história e governança eles se encontram. É por isso que o ICCPM ele continua sendo uma das escolas mais relevantes para quem quer liderar projetos que realmente importam. Aqueles em que entender o sistema é mais importante do que apenas controlá-lo. E vou deixar uma mensagem final para vocês aqui, né, com os sinos aqui tocando ao fundo. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like aqui, compartilhe e comenta. Aliás, eu vou fazer um convite para você. Qual projeto que você conhece que se encaixa nesse tipo de complexidade? E se você quiser que eu aprofunde aqui um pouquinho mais com o ICCPM, pode ser aplicação em diversos setores, é só me avisar, beleza? Até o próximo vídeo.